Boa noite, pessoal! Antes do relato começar, gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Isso vai ajudar demais a gente. Muito obrigado e fiquem com o relato de hoje. No sertão nordestino, às margens de um rio largo e quase esquecido, dois amigos de infância mantinham o costume de pescar nas madrugadas silenciosas. Zé Bento, homem de fala firme e rosto marcado pelo sol, e Raimundo, mais calado e desconfiado, preparavam suas varas de bambu, o lampião e a cachaça que não podia faltar. Era costume deles saírem ainda no escuro, atravessando as veredas secas até alcançar o barranco do rio. Ali, enquanto a lua se debruçava sobre as águas paradas, ficava até o dia clarear. Naquela noite, o silêncio parecia mais pesado. Os grilos pararam de cantar de repente e até o farfalhar das folhas de carnaúba cessou. Raimundo comentou, quebrando o ar carregado: "Zé, você reparou que tá tudo calado demais hoje?" Zé Bento riu, tentando afastar o incômodo que também sentia. "Deixa de besteira, o bicho do mato tá dormindo, só isso." Mas no fundo até ele percebeu. O sertão parecia prender a respiração como se esperasse algo. Foi nesse clima estranho que eles jogaram as linhas na água, sem imaginar que naquela noite não pescariam apenas peixes, mas se deparariam com algo que mudaria suas vidas para sempre. As iscas balançavam na superfície escura do rio, refletindo a luz trêmula do lampião. Os dois amigos já tinham se ajeitado, cada um em seu toco de madeira, esperando puxando a linha. O tempo parecia correr devagar, e o silêncio era cortado pelo barulho da água batendo de leve nas pedras. Até que um som quebrou a quietude. Um uivo distante, prolongado, que ecoou pelo sertão como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Raimundo gelou. "Isso não é cachorro, não?" Zé Bento engoliu seco, mas tentou se mostrar firme. "Deve ser lobo-guará ou algum bicho perdido por essas bandas. O problema é que naquela região não havia lobos-guarás há décadas, e ambos sabiam disso." O uivo se repetiu, mais perto, mais grave, carregado de algo que não parecia natural. O rio pareceu estremecer junto, e até o lampião oscilou como se uma ventania tivesse passado, embora o Atis desse parada. A luz do lampião mal alcançava a outra margem, mas era suficiente para mostrar que a coisa não era comum. A sombra parecia ter a altura de dois homens juntos, o corpo arqueado, braços longos e pesados. Raimundo apertou o braço de Zé Bento. "Tá vendo? Aquilo não é gente, Zé." O amigo não respondeu de imediato. Estava com os olhos fixos na criatura, que se mantinha imóvel, como se observasse cada gesto deles. O silêncio foi quebrado apenas pelo som da água, até que um estalo seco de galho partindo ecoou da mata atrás da figura. A coisa se moveu. Primeiro um passo, depois outro, lento, como se quisesse ser vista. A cada movimento a luz refletia dois pontos brilhantes, amarelados, na altura do rosto. Olhos que ardiam na escuridão. Zé Bento tentou disfarçar o medo, cochichando: "Não olha fixo, não. Finge que não viu." Mas Raimundo já estava suando frio, o coração disparado. O instinto gritava que aquilo não era bicho do mato. A sombra então parou na beira da água, ereta, cheirando o ar. O vento trouxe até os dois um odor forte, de sangue misturado à carniça. E então, num salto súbito, a criatura abaixou-se e meteu as mãos na água do rio, como se quisesse atravessá-lo. O som foi terrível. Como se uma árvore inteira tivesse despencado dentro do rio, a criatura mergulhou as mãos pesadas na água e começou a atravessar, abrindo caminho com força descomunal. As ondas bateram contra o barranco onde Zé Bento e Raimundo estavam, molhando seus pés. O lampião quase se apagou com um respingo. Raimundo se levantou num pulo. "Vamos correr, Zé!
pelo amor de Deus, isso aí vem pra cima da gente. Mas Zé Bento segurou o braço do amigo. Fica quieto, se abaixa. Os dois se encolheram atrás de umas pedras no barranco, tentando fazer silêncio, mas o coração parecia bater tão alto que denunciava a presença deles. O barulho da água sendo cortada chegava cada vez mais perto. No meio do rio, a criatura se ergueu um instante. A lua iluminou parte de sua forma. Era um corpo coberto de pelos escuros, músculos saltados e um rosto que não era de homem nem de fera comum. Tinha focinho longo, dentes reluzindo e olhos que queimavam como brasa. Raimundo tapou a boca com a mão, quase chorando. Zé Bento, mesmo paralisado pelo medo, pensou rápido. A gente não pode ficar aqui. Ele vai sentir o cheiro. A criatura rugiu no meio do rio, um som gutural que fez as aves da mata voarem em desespero. Ela estava a poucos metros da margem onde eles se escondiam. O rugido ecoou pelo sertão como trovão. O chão pareceu vibrar sobre os pés de Zé Bento e Raimundo, que já não conseguiam mais se esconder. O bicho avançava pesado, as garras rasgando a água enquanto chegava à margem. "Corre, Raimundo!" gritou Zé Bento, puxando o amigo pelo braço. Eles largaram varas, baldes e até o lampião, correndo pela vereda estreita que levava de volta ao povoado. O mato seco estalava sob os pés e cada galho parecia arranhar a pele no desespero da fuga. Atrás deles, o som da água explodindo contra as pedras cessou de repente. A fera tinha alcançado a terra firme. E agora o que se ouvia era o trote monstruoso de patas pesadas perseguindo-os. Raimundo tropeçou numa raiz e quase caiu, mas Zé Bento o segurou. O ar parecia faltar e o cheiro de carniça vinha cada vez mais forte, como se o monstro tivesse colado neles. De repente, um uivo ensurdecedor cortou a noite, tão perto que fez os dois se jogarem no chão por instinto. O uivo foi seguido por silêncio, apenas o vento soprando pelas folhas secas. Eles se olharam, suados e apavorados. O coração martelava no peito. "Cadê ele?" murmurou Raimundo. Mas antes que pudessem pensar numa resposta, algo quebrou os galhos logo adiante, no caminho que levava direto para onde eles precisavam passar. A criatura não estava atrás, estava esperando na frente. A escuridão da vereda parecia ainda mais densa, como se a lua tivesse se escondido de medo. Zé Bento segurou Raimundo pelo ombro e o empurrou para trás de uma árvore grossa. "Fica quieto, homem. Ele está cercando a gente." Raimundo tremia tanto que mal conseguia respirar em silêncio. Entre os galhos, eles viram a silhueta da criatura surgir adiante. O bicho estava de pé, arqueado, os olhos amarelos varrendo a escuridão, procurando os dois pescadores. Um rosnado baixo percorreu o ar, vibrando nos ossos deles. Era como se a fera tivesse certeza que os homens estavam por perto, apenas brincando de caçá-los. Raimundo murmurou, quase chorando: "Isso não é coisa desse mundo, Zé. Isso é o cão em forma de bicho." Mas Zé Bento, mesmo tomado pelo medo, fechou os punhos. "Seja o que for, não vai matar nós dois sem briga." Ele apanhou um pedaço de galho pesado do chão, tentando se armar, embora soubesse que aquilo pouco adiantaria. A criatura avançou mais alguns passos, o faro atento, até parar e erguer a cabeça. Os olhos arderam na direção deles. Então, de repente, outro uivo estourou atrás. O som não vinha só de um ponto, mas parecia multiplicado pela mata, como se mais de um monstro respondesse naquela noite. Zé Bento e Raimundo se olharam em desespero. O que eles tinham visto não era o único. O segundo uivo ecoou diferente, mais agudo e próximo. Raimundo quase caiu de joelhos, o rosto pálido como cal. "Zé, são dois homens." Zé Bento cerrou os dentes, o galho firme na mão, mas até ele sentiu o peso da revelação.
Um já era impossível de enfrentar. 2 era sentença de morte. O primeiro monstro rosnava adiante, bloqueando a trilha de volta ao povoado. O outro, pelo som, vinha pela retaguarda, fechando o cerco. Os pescadores estavam presos entre as duas feras. O mato se mexia atrás deles. O estalo dos galhos secos soava cada vez mais perto, como passos pesados. Raimundo sussurrou: "A gente vai morrer aqui, Zé. Eu sabia que não devia ter vindo hoje." Zé Bento segurou o braço do amigo, forçando-o a ficar firme. "Cala a boca, cabra. Se for para morrer, vamos morrer brigando." Mas no fundo ele sabia que a coragem não seria suficiente. De repente, o monstro da frente avançou mais alguns passos, chegando tão perto que o fedor de sangue podre queimava as narinas. Ele abriu a boca e mostrou dentes longos, reluzindo à luz fraca da lua. Foi então que, por um instante, um clarão cruzou o céu. Um relâmpago distante iluminou toda a vereda, revelando as duas criaturas ao mesmo tempo, uma à frente, outra atrás. Ambas os observavam, famintas. E a tempestade ainda estava por vir. O trovão demorou a chegar, mas quando explodiu, fez o chão estremecer como se a própria terra tivesse medo. O vento começou a soprar forte, balançando as copas das árvores e espalhando poeira pelo caminho estreito. As duas criaturas não se mexiam, apenas observavam, como se estivessem se comunicando em silêncio, esperando o momento certo para atacar. Raimundo, com os olhos arregalados, puxou Zé Bento pelo braço. "Se a gente ficar parado, eles pegam. Se correr, eles pegam. O que a gente faz, meu Deus?" Zé Bento olhou em volta, procurando desesperado uma saída. Foi então que percebeu um desnível no chão, um barranco estreito que descia até a beira de um riacho seco, escondido pelo mato. "Ali, Raimundo, vamos descer." Sem pensar 2 vezes, eles se jogaram barranco abaixo, rolando no chão cheio de pedras e raízes. Os monstros rugiram furiosos ao perceberem a fuga. O vento trouxe o cheiro deles de novo, forte, nauseante. As feras desceram em disparada, quebrando galhos como se fossem palitos. Zé Bento puxou Raimundo para dentro do leito seco do riacho, onde a lama endurecida formava uma trilha encoberta pelo matagal. A chuva começou a pingar grossa, pesada, tornando o ar ainda mais sufocante. "Corre sem olhar para trás!" gritou Zé Bento. E assim os dois sumiram pela escuridão do leito, enquanto os rugidos ecoavam logo atrás, cada vez mais perto. A água da chuva começava a descer em filetes pelo leito seco, transformando o caminho num terreno escorregadio. Raimundo tropeçava a cada passo, quase caindo, mas Zé Bento o puxava pela camisa, forçando-o a seguir. Atrás, o som das feras não cessava. O estalar de galhos, o rosnado grave, o bater de patas contra a lama. Cada vez mais perto. O trovão tornou a rachar o céu, iluminando por um instante a cena. A lama manchando as roupas dos pescadores, a vegetação fechada por cima formando um túnel e 2 sombras imensas se aproximando pelo alto do barranco. "Eles estão seguindo pelo lado de cima!" gritou Raimundo ofegante. Zé Bento olhou rápido e confirmou. As feras corriam pelo barranco paralelo, acompanhando o movimento deles lá embaixo, como predadores brincando com a presa. "Se a gente continuar aqui, eles vão cercar a gente de novo", disse Zé, o coração martelando. Mais adiante, o leito se dividia em 2 passagens. Uma seguia estreita, coberta por espinhos. A outra, mais larga, descia em curva e sumia na mata. Raimundo apontou. "Vamos pela larga, é mais fácil." Mas Zé Bento segurou o braço dele com força. "É mais fácil para nós e também para eles. Eles sabem disso." Os olhos dos dois se encontraram no meio da escuridão e a escolha teria que ser feita em segundos, com as feras já descendo em disparada. Os uivos se misturavam com o trovão, enchendo a noite de medo. O leito do riacho oferecia 2 rotas, mas nenhuma parecia segura. Raimundo, desesperado, tentou puxar Zé Bento para a passagem larga. "Se a gente ficar nesse espinheiro aí, vamos morrer presos, Zé." Mas Zé Bento pensou rápido. O caminho estreito podia ser a única chance de despistar as feras. O mato fechado rasgaria a pele deles, mas também dificultaria a perseguição.
Melhor se cortar do que virar comida de monstro. Vamos pelo estreito. Sem dar tempo para discussão, ele empurrou Raimundo para a entrada da vereda espinhosa. Os galhos secos arranharam seus braços e rostos, deixando cortes finos que ardiam com a chuva. O cheiro das feras se aproximava rápido. Elas haviam notado a escolha dos homens e desceram pelo leito, rugindo com fúria. Raimundo choramingava, arrastando-se pelo mato fechado. Eu não vou aguentar, Zé. Não vou aguentar. Vai sim, cabra, retrucou Zé Bento, mesmo sentindo o próprio corpo falhar. Se a gente parar, eles rasgam a gente no meio. De repente, atrás deles, uma das criaturas se atirou contra os espinheiros. O mato explodiu em estalos, como se um touro tivesse arrombado a entrada. Os olhos amarelados surgiram entre os galhos, brilhando a poucos metros. E pela primeira vez, os dois pescadores ouviram claramente o som das garras arrastando na terra, vindo direto na direção deles. O rugido da fera explodiu entre os galhos, fazendo Raimundo gritar de pavor. Ele tentou se proteger com os braços, mas os espinhos rasgaram sua camisa e a pele dos antebraços. Zé Bento avançou, tentando colocar-se entre o amigo e a criatura. Pegou um galho grosso do chão e, com toda a força, desferiu um golpe na sombra que se movia rapidamente. Mas não houve impacto. A fera desviou com agilidade sobrenatural, os olhos amarelos fixos neles. Raimundo tropeçou em uma raiz, caindo de bruços. A criatura avançou com as garras estendidas, os dentes reluzindo sob a chuva. Zé Bento, em desespero, pegou outro galho, mais pesado, e golpeou com todas as forças. A ponta do galho acertou o ombro da criatura, que uivou, recuando um pouco. "Corre!" gritou Zé Bento, puxando Raimundo para cima. Os dois continuaram descendo pelo leito estreito, sentindo o cheiro de sangue e carniça cada vez mais forte. O monstro rugia atrás, mas o galho ferido parecia tê-lo feito hesitar. No entanto, não havia tempo para respirar. O segundo uivo surgiu novamente, dessa vez mais perto, como se a outra fera estivesse prestes a alcançar o lado estreito do riacho. Raimundo olhou para Zé Bento, olhos cheios de terror. "Vamos morrer, Zé." "Não", respondeu Zé, com determinação. "Se a gente se entregar, acabou." A luta pela sobrevivência apenas começava. Enquanto desciam pelo leito estreito, a chuva aumentava, transformando a lama num terreno escorregadio e traiçoeiro. Zé Bento percebeu algo estranho. A criatura ferida não avançava com tanta velocidade como antes. O galho que acertara seu ombro parecia ter feito efeito e ela hesitava a cada passo. "Raimundo, presta atenção", sussurrou Zé. "Se a gente conseguir despistar a primeira, talvez dê para escapar da segunda." Raimundo mal conseguia respirar, mas assentiu, confiando no amigo. Foi então que a primeira fera deu um salto para a lateral do riacho e caiu em uma depressão profunda coberta de lama. Um estrondo ensurdecedor ecoou e a criatura permaneceu imóvel por alguns segundos. "Aproveita agora!" gritou Zé, arrastando Raimundo para a frente. Eles correram como nunca haviam corrido, escorregando na lama, tropeçando em raízes, mas ganhando alguns metros preciosos de vantagem. Mas os uivos não cessaram. O segundo monstro estava logo atrás, mais furioso do que nunca. Zé Bento percebeu que a criatura não era apenas animal. Havia inteligência nos olhos dela, como se estivesse calculando cada movimento deles. "Parece que está nos estudando", murmurou Raimundo, arfando. "Ele está cansando a gente, mas nós também vamos cansá-lo se Deus quiser." E no meio da lama e da chuva, algo inesperado chamou a atenção dos dois. Um tronco caído, grande o suficiente para bloquear a passagem do segundo monstro. Zé Bento e Raimundo correram até o tronco caído, encharcados e cobertos de lama. Sem perder tempo, empurraram-no com todas as forças, fazendo-o tobar bem no leito do riacho. A chuva dificultava o movimento, mas a adrenalina era mais forte que o cansaço. O segundo monstro chegou logo em seguida,
rosnando furiosamente. Tentou saltar sobre o tronco, mas a largura do tronco e a lama escorregadia impediram que a fera conseguisse atravessar. "Corre, agora!" gritou Zé, segurando Raimundo pelo braço. Eles aproveitaram um momento de distração e seguiram pela passagem lateral, afastando-se da barreira improvisada. Atrás deles, o monstro tentava contornar o obstáculo, mas cada movimento o deixava atolado na lama, diminuindo a perseguição. O cheiro de sangue e carniça continuava no ar, mas pela primeira vez naquela noite, os dois homens sentiram uma pequena esperança. Raimundo, ainda ofegante, olhou para Zé. Será que conseguimos mesmo? Zé Bento balançou a cabeça, sem falar nada, atento aos mínimos sinais de perigo. Eles sabiam que a batalha ainda não tinha acabado, mas aquele tronco lhes deu uma chance de sobrevivência, uma pequena vantagem em meio ao terror da noite. O leito do riacho começava a se alargar e a chuva não dava trégua. Zé Bento e Raimundo corriam com dificuldade, escorregando na lama, mas agora conseguiam ouvir o segundo monstro atolado atrás do tronco. Seu rosnado distante ainda soava ameaçador, mas a criatura estava mais lenta. "Acho que conseguimos despistar ele", disse Raimundo, tentando recuperar o fôlego. "Ainda não", respondeu Zé, olhando para os lados. "Ele pode se soltar a qualquer momento." O som da mata, da chuva e dos uivos formavam uma sinfonia de pavor. Cada passo precisava ser calculado. À frente, um clareiro começou a aparecer, sinal de que o leito do riacho estava chegando ao fim, próximo à estrada de terra que levava ao vilarejo. "Se a gente chegar na estrada, tá quase seguro", disse Zé. "Mas não desacelera agora." Eles continuaram correndo, deslizando pela lama e desviando de galhos quebrados. A fera atrás do tronco uivou uma última vez, raivosa e frustrada, mas não conseguiu acompanhá-los. Quando finalmente atingiram a estrada, Zé Bento e Raimundo pararam, respirando com dificuldade. Estavam cobertos de lama, arranhões e hematomas, mas vivos. Raimundo olhou para o amigo, lágrimas misturadas à chuva. A gente conseguiu." Zé Bento apenas assentiu, sem falar nada. A noite ainda estava escura, mas o primeiro alvoreço surgia no horizonte, prometendo um fim temporário para o terror que haviam enfrentado. O céu começou a clarear, tingindo o sertão de tons laranja e rosa. A chuva diminuiu e o vento trouxe um mar mais leve. Zé Bento e Raimundo, exaustos, caminharam pela estrada de terra, ainda atentos a qualquer sinal de perigo. "Nunca pensei que ia ver o dia nascer sim", murmurou Raimundo, olhando para o horizonte. Zé Bento continuou em silêncio, mas os olhos atentos. Sabiam que não estavam completamente seguros. A criatura que tinham enfrentado era mais do que bicho comum, tinha astúcia e força sobre-humana. No caminho de volta para o vilarejo, encontraram rastros de lama que não pareciam só de um animal, mas de algo que misturava humano e fera. Zé Bento se abaixou para observar, marcas profundas de garras e pés alongados. "Isso aqui", disse ele apontando para as pegadas, "não é coisa que a gente encontra todo dia." Raimundo engoliu a seco. "Se alguém descobrir isso, ninguém vai acreditar." "E se encontrarem, vão pensar que é lenda", completou Zé, ainda fitando as marcas. Mas, apesar do medo, havia um alívio. Eles tinham sobrevivido à noite mais aterrorizante de suas vidas. Por ora, o rio e a mata deixavam de ser ameaças. Mas Zé Bento sabia, no fundo, que aquela criatura não se afastaria para sempre. Nos dias seguintes, Zé Bento e Raimundo tentaram retomar a rotina, mas a memória daquela noite não os deixava em paz. Cada som da mata, cada uivo distante ou estalo de galho fazia-os estremecer. Certa tarde, enquanto caminhavam perto do rio para inspecionar as varas de pesca, Raimundo notou algo incomum. Pegadas frescas, largas e profundas seguiam margeando a água, como se a criatura tivesse voltado para observá-los. "Zé, olha isso", disse ele, a voz trêmula. "Não é antiga, tão frescas que a lama ainda está molhada." Zé Bento olhou e engoliu a seco. "Ela ainda está por perto." O coração deles disparou.
O monstro não havia esquecido deles e parecia estar estudando seus movimentos. A presença da fera agora era mais do que uma ameaça física, era psicológica. Um lembrete constante de que o sertão escondia horrores que nem o mais corajoso homem deveria enfrentar. A gente precisa se preparar, disse Zé firme. Não podemos ser pegos desprevenidos de novo. Raimundo acordou, mas o medo em seus olhos era evidente. A tranquilidade que sentiram na estrada havia sido apenas temporária. O uivo distante, carregado pelo vento, respondeu a esse pensamento, lembrando-os de que a criatura nunca desapareceria de verdade. Depois de verem as pegadas frescas, os dois sabiam que não podiam mais encarar aquilo como um acidente. O monstro estava caçando, e eles eram um alvo. Zé Bento tomou a frente. Passou dias conversando com os mais velhos do vilarejo, colhendo histórias antigas de assombração. Muitos falavam de um bicho da meia-noite, que aparecia de geração em geração, sempre perto do rio, e que sumia quando o sol nascia. Dizem que só com prata esse demônio sente dor de verdade, contou um velho ferreiro batendo com um martelo na bigorna. Bala comum só a raiva ele ganha. Com isso em mente, Zé Bento pediu ao ferreiro que derretesse algumas moedas de prata para moldar em pontas de facas e munição de espingarda. Enquanto isso, Raimundo se ocupava em reforçar a pequena cabana onde morava, pregando tábuas nas janelas e empilhando pedras na entrada. A cada martelada, lembrava-se do cheiro podre e do olhar amarelo que quase o matara. Zé, você acha mesmo que a gente tem chance contra aquilo? Perguntou Raimundo exausto. Chance pequena, mas melhor pequena do que nenhuma. Naquela noite, quando o vento voltou a soprar estranho e os grilos emudeceram outra vez, os dois homens já estavam armados e prontos. Não eram mais apenas pescadores, agora eram caçadores de algo que não devia existir. A noite caiu silenciosa, pesada como chumbo. Zé Bento e Raimundo se posicionaram dentro da cabana reforçada, cada um com uma espingarda carregada com cartuchos de prata improvisados. O lampião queimava baixo, apenas o suficiente para enxergarem um ao outro. O tempo parecia não passar. O barulho do vento nas palhas do telhado misturava-se ao som dos próprios corações. "Se acha que ele vem hoje?" sussurrou Raimundo, o suor escorrendo pela testa. Zé não desviou os olhos da porta. "Ele já está aqui, eu sinto." E como se confirmasse as palavras, um uivo longo e arrepiante ecoou, não muito longe dali. Os cães do vilarejo começaram a latir desesperados e logo silenciaram de forma brusca, como se algo tivesse os calado. Raimundo engoliu seco, apertando a espingarda contra o peito. "Zé, você não sei se consigo." "Consegue sim, e se não conseguir eu seguro nós dois." Zé falou firme, mas no fundo, o medo também corroía sua coragem. Minutos depois, um arranhar forte soou na lateral da cabana, como garras raspando na madeira. O lampião vacilou com a vibração. O cheiro podre de sangue invadiu o ambiente. A criatura estava rondando a casa. As garras arranharam de novo, dessa vez na porta. A madeira reforçada gemeu, como se fosse se partir a qualquer momento. Raimundo levantou a espingarda, apontando tremendo. "Ele vai entrar, Zé. Vai arrombar isso aqui." "Espera, deixa ele mostrar o focinho primeiro. Mira na cabeça." Zé Bento respondeu, a voz baixa, mas firme. Um silêncio denso tomou conta da cabana. O vento parou, os grilos sumiram e até a respiração dos dois parecia alta demais. Então veio o estrondo. A porta foi golpeada com tamanha força que quase saiu do lugar. O lampião balançou e quase apagou. De repente, um braço monstruoso atravessou a fresta, garras enormes tentando alcançar os homens. Raimundo atirou sem pensar, e o estampido ecoou pela noite. Um murro ensurdecedor sacudiu a cabana, fazendo o telhado tremer. O cheiro de pólvora se misturou ao de carniça. A fera recuou, mas voltou logo em seguida, furiosa, golpeando a madeira com fúria. Zé Bento mirou bem e disparou sua bala de prata. O impacto fez o monstro rugir ainda mais alto. Um grito que parecia de dor, mas também de ódio.
Tá funcionando, Raimundo, ele sente a prata! Gritou Zé. Mas antes que pudessem recarregar, um segundo uivo ecoou, vindo de trás da cabana. As tábuas começaram a ranger do outro lado. Eles não enfrentavam apenas um, mas de novo, 2. A cabana inteira parecia tremer. De um lado, a fera ensanguentada golpeava a porta. Do outro, a segunda tentava arrebentar as tábuas da parede. O telhado de palha deixava cair poeira e pedaços de barro a cada impacto. Zé Bento recarregou rápido, gritando: "Mira certo, Raimundo. Se errar, é nosso fim." Raimundo estava pálido, mas seus olhos ardiam de desespero. Ele apontou para a fresta da parede quando a segunda fera enfiou o focinho, mostrando dentes reluzindo à luz do lampião. O disparo explodiu e o monstro recuou urrando, espalhando sangue negro pelas tábuas. A primeira criatura, ferida, mas enlouquecida, arrombou a porta com um estrondo. O corpo monstruoso se projetou para dentro da cabana, ocupando quase todo o espaço. Seus olhos queimavam em fúria. Zé Bento não pensou. Avançou de frente, encostando a boca da espingarda no peito da fera e atirando. O monstro foi lançado contra a parede, soltando um grito agônico que ecoou pela noite, até cair de joelhos e desabar no chão. Do lado de fora, o outro uivo soou, longo e estridente, como se lamentasse a queda do companheiro. Por alguns segundos, só houve silêncio. Depois, passos pesados foram se afastando pela mata, até sumirem na distância. Dentro da cabana, só restava o corpo imenso da criatura morta, o sangue escorrendo lentamente pela terra batida. Raimundo caiu de joelhos, chorando de alívio. Zé Bento olhou para o corpo sem vida e murmurou: "Um foi, mas ainda tem mais por aí." O primeiro raio de sol entrou pela fresta da parede, iluminando o interior da cabana. A noite havia terminado, mas eles sabiam que a caçada estava apenas começando.